Muito bem. Nós vamos hoje conversar sobre mais um... Não tem problema não, se der para a gente ler a letra. Nós vamos conversar sobre mais um encontro de Jesus com pessoas especiais. Essas semanas todas que eu estou estudando esses textos, a primeira pessoa que tem sido abençoada sou eu, porque eu acordo 5 da manhã para ler isso aqui, né? E todas as vezes que eu abro a minha Bíblia ali para estudar de manhã, eu digo, Senhor, eu não sou nada. Eu sou um grão de areia na imensidão do mar. Sou nada. E quando eu começo a ler essas histórias de pessoas que se encontraram com Jesus, eu consigo sentir de manhã cedo ali na varanda da minha casa a dimensão, a profundidade, a extensão do amor de Deus por mim. Você já experimentou isso? Quem ainda não experimentou isso precisa o mais rápido possível buscar experimentar esse sentimento. A profundidade do amor de Deus. Nesses 2 sábados passados, nós vimos 2 pessoas que se encontraram com Jesus. Vocês lembram ainda? A primeira pessoa que a gente viu foi Zaqueu. E depois nós vimos quem, sábado passado? A mulher samaritana, que a Bíblia não diz o nome. E às vezes a gente lê essas histórias e a gente acha que aquelas pessoas eram assim há muito tempo atrás e que aquilo não existe mais. Mas quantas vezes eu não me vejo em Zaqueu e quantas vezes eu não me vejo naquela mulher samaritana e essa pessoa tão especial que a gente vai conversar agora, eu já me vi muitas vezes como ela também. E foi para isso que essas histórias ficaram escritas na palavra de Deus, para que a gente se visse nessas histórias. E quando a gente se visse numa situação igual a deles, a gente lesse o final da história, porque o mais maravilhoso de servir a Deus é que o final da história é sempre igual nos contos de fada. Como é que termina os contos de fada? A última frase que aparece no livrinho. E foram felizes? Quem anda com Jesus vive num eterno conto de fadas, por mais que às vezes apareçam muitas tempestades. Todos nós passamos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João para ver quem é essa mulher, quem é essa pessoa? Você já viu aí, né? João capítulo 8, nós vamos ler o verso 1 até o verso 11. Quem não tem a Bíblia ou não enxerga na Bíblia, abra aí o seu celular. Ligue, que diga. João, capítulo 8, verso 1. Vamos ler juntos? Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato do adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. Mas o senhor o que é que diz disso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. E então Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Que história incrível. Uma das maiores histórias de amor que a Bíblia relata. Quem era
Maria Madalena. Quem era ela? Maria Madalena era uma mulher que vivia numa cultura onde as mulheres não valiam quase nada. Não falavam, não iam à igreja, não podiam emitir opinião, não eram consultadas, eram desprezadas, eram julgadas, discriminadas. Será que hoje é muito diferente? Às vezes a gente vê ainda acontecer algumas coisas parecidas com essa, né? E Maria Madalena foi uma mulher que, ao longo de sua vida, passou por algumas dificuldades e ela não teve força suficiente no meio dessas dificuldades para tentar sair daquilo, e ela foi só se metendo cada vez mais naquele poço profundo, e ela foi se envolvendo com pessoas que não eram pessoas boas, ela foi sofrendo a discriminação de sua época, ela foi jogada a uma situação, e quando essa situação foi jogada a ela, infelizmente, por não ter forças, ela acabou aceitando aquilo para a sua vida. E passou a viver uma vida, dita por nós hoje ainda também, uma vida dissoluta, que não é uma vida que agrada nem aos olhos da sociedade e nem aos olhos de Deus. Naquela noite, Maria estava com alguém em um lugar especial, estava passando a noite com um homem. Enquanto Jesus, a Bíblia disse aqui, que Jesus passou a madrugada fazendo o quê? Orando. Essa é a primeira lição da história que nós precisamos aprender para nós, para a nossa vida. Maria escolheu passar a noite com alguém. Jesus escolheu passar a noite fazendo o quê? Orando. As nossas escolhas determinam grande parte do que a gente vive e sofre. Aquela noite foi uma noite terrível. E o amanhecer foi pior ainda. Maria tinha um histórico de sofrimento muito grande. Ela sempre passou por humilhações, sempre passou, mas naquela noite e ao amanhecer daquele próximo dia, Maria ia passar pela pior de todas as humilhações. E quando eu estava lendo o livro O Desejado de Todas as Nações, eu vi a descrição do que aconteceu com Maria. E eu fiquei tocada ao ponto de derramar lágrimas, porque eu fiquei pensando, eu me coloquei no lugar dela. Ali no livro Desejado de Todas as Nações diz que houve uma trama, tudo aquilo foi armado por homens que não gostavam do Senhor Jesus e que queriam pegá-lo em algum erro, e aqueles homens eram amigos e clientes de Maria. Ela conhecia todos eles. Eles usaram mais uma vez aquela mulher para conseguir o seu objetivo sórdido. Sabem, queridos, nós muitas vezes também somos usados em tramas sórdidas do inimigo. E, às vezes, as pessoas que nos envolvem nessas tramas sórdidas são os nossos próprios amigos. Não é verdade? Pessoas que a gente conhece. Pessoas que convivem conosco. Talvez até dentro da própria igreja. Quando Maria estava ali, a Bíblia diz, no ato do adultério. Ou seja, ela foi pega no ato sexual. Despida. Isso que eu comecei a imaginar a humilhação. E quando eles entraram naquele quarto, eles puxaram aquela mulher do jeito que ela estava. Então, imagine como ela chegou até os pés de Jesus. Ela não chegou como nós estamos hoje. Ela chegou seminua. E ela foi arrastada pelas ruas até onde Jesus estava. Devia ter cabelos compridos, deviam puxar-lhe pelos cabelos, sem roupas, aos olhos de todos. Agora, a vida que ela levava não estava mais escondida. A vida que ela levava agora estava sendo tornada pública. Quem um dia já não experimentou uma experiência desagradável, onde passou por uma humilhação e viu a sua vida sendo tornada pública, quem já passou sabe o que Maria passou. Sabe, naquela época, a lei era muito rígida com relação ao adultério, não é? A mulher que fosse pega devia morrer, mas também quem estava com ela devia morrer. E quando aqueles homens levaram aquela mulher, eles levaram quem estava com ela? Não, porque era uma pessoa que fazia parte do grupo deles.
Era alguém que estava combinado para fazer aquilo, para prejudicar Jesus. Estava tudo certo. Então, aquela pessoa não foi levada, mas a lei dizia que ela também deveria ser apedrejada. Quando Maria viu que ela iria morrer, passou em sua cabeça um filme de toda a sua vida. Ela já conhecia Jesus. Ela já tinha se encontrado com ele antes. Mas os encontros que ela já tinha tido, ainda nenhum chegou perto do encontro que ela estava tendo naquele dia. E quando ela chegou ali, de frente para Jesus, ela baixou os olhos, porque ela não tinha coragem de olhar para ele. E sabem o que eu li lá no livro Desejado de Todas as Nações, que eu achei fantástico? Jesus baixou os olhos também. Jesus não fitou Maria nos olhos. Sabem por quê? Porque Jesus não queria constrangê-la. Que coisa! Que amor brilhante, maravilhoso, infindo. Ele não queria que ela se sentisse mais humilhada do que ela já havia sido. Então, Jesus nem olhou nos olhos dela com aquele olhar de dizer assim, está vendo que você procurou? Agora você achou. Não foi você que escolheu? Você podia ter arrumado um serviço digno. Você não precisava ter vendido o seu corpo, você não precisava estar aqui. Talvez se Jesus tivesse só olhado para ela, ela teria sentido essas palavras dos seus olhos. Então, ele baixou os olhos para que ela não se sentisse constrangida. Sabem, queridos, o amor de Deus é muito grande e ele é capaz de nos perdoar de tudo que venhamos a fazer, mas, infelizmente, as consequências das nossas escolhas, às vezes, nos colocam em situações muito difíceis, como foi a situação daquela mulher. Que situação difícil. Então, eles queriam apedrejá-la e a lei dizia lá que quem apedrejava era quem tinha pego o flagrante. Não era qualquer pessoa que podia apedrejar. Eram as pessoas que tinham visto o flagrante que podiam. Então, aqueles homens que viram o flagrante, que viram não, que armaram o flagrante, pegaram as pedras para atirar sobre ela. Porém, Jesus sabia de tudo que eles estavam querendo ali. Jesus sabia que eles tinham feito esse plano para deixar Jesus sem alternativa. Se Jesus mandasse apedrejar, ele era ruim, ele era mau, ele não era um Deus de amor, ele ia negar tudo que ele passou a vida pregando. E se Jesus não mandasse apedrejar, Jesus ia contra a lei. E ele estaria infringindo a lei e logo ele seria preso e morto, que era o objetivo deles realmente. Mas Jesus sabe das nossas intenções, sem que a gente precise dizer, e ele sabia daquela intenção. E Jesus, na sua infinda sabedoria, fez algo que talvez se fosse um de nós não teríamos pensado nisso. Então Jesus disse para eles assim, muito bem, querem apedrejar? Tá bom. Quem nunca pecou, taque a primeira. Muito bem. Quem eram aqueles homens? Eles eram clientes dela. Eles já haviam saído com ela. Eles faziam coisas piores do que ela. Eles podiam tacar pedra nela? Não podiam. Mas Jesus, não conformado, Jesus, para registrar, Jesus então se abaixa e começa a escrever. Jesus, o que está escrito aí? Era o único que podia apedrejar, mas Jesus não o fez, porque ele entendia aquela mulher e a amava. E aí você pode pensar assim, irmã, mas Jesus entendia, então ele aceitava aquilo que ela fazia? Não, Jesus não aceitava o pecado dela, mas Jesus aceitava aquela mulher, porque ele conhecia a história dela, ele sabia os porquês daquela mulher. Muitas vezes nós julgamos sem conhecer os porquês das pessoas. Quantas vezes eu já fiz isso? Nós não conhecemos, nós não sabemos o passado, a história, o que ela já viveu, o que ela sente, o que ela pensa. Jesus, ele vai muito mais profundo. Jesus não nos causa mais dor do que nós já temos. Por mais, olha que maravilha, por mais que nós façamos escolhas erradas, a última palavra é de quem? Olha, grave isso, leve isso com você hoje. Por mais que eu, Lena, faça coisas erradas, a última palavra é do Senhor. Amém? Não ficou ninguém, porque todos eles eram
pecadores. Ninguém era melhor do que ela. Queridos, Deus se importa com cada parte, com cada detalhe da nossa vida. Nenhuma lágrima que eu derramo, eu tenho certeza, passa despercebida pelos olhos do Senhor. Talvez naquele momento aquela lágrima precisa ser derramada, porque Deus tem um propósito, assim como Ele tinha um propósito na vida daquela mulher. Todo mundo já tinha dito para aquela mulher não fazer mais. E vocês acham que ela não sabia que estava fazendo coisa errada? Ela sabia. Quantas vezes as pessoas disseram para ela, vá, como Jesus disse, vá. Quantas vezes as pessoas disseram para ela, não faça mais? Infinitas vezes. Todo mundo já tinha dito isso para ela. Mas ninguém nunca tinha dito para ela, eu também não te condeno. Todo mundo já tinha mandado ela embora. Todo mundo já tinha dito que ela não podia fazer aquilo, mas ninguém tinha dito, eu não te condeno. Sabem, quando eu estava lendo isso, eu disse, Senhor Jesus, muito obrigada. Porque independente do que possam pensar de mim, independente do que eu possa fazer, tu olhas para mim com este mesmo olhar e tu dizes para mim assim, olha, vai, porque eu não te condeno. Amém. Não existe pecado, não existe erro que Jesus não possa perdoar. Se Jesus é por nós, ninguém pode nos condenar. Querido, Jesus estava pregando para os discípulos naquele dia. E eu pergunto a você, na hora que começaram, que Jesus começou a escrever no chão, e que eles viram que o que estava escrito no chão era a sua vida, porque Jesus começou a dizer o que cada um fazia ali, ó. E eles começaram a ler e eles se identificaram com aquele texto. E quando eles viram que era eles iam saindo. Eu pergunto de vocês, os discípulos estavam lá, eles ficaram lá? Nem os discípulos ficaram. E eles não andavam com Jesus todo dia. Eles não liam a palavra, eles não ouviam a palavra, eles não eram cristãos. Mas eles não ficaram. Eles foram embora junto com os outros que queriam apedrejar. Porque até eles também tinham erros. E eu estava lendo lá no livro Desejado de Todas as Nações, um texto, vocês vão ler já há pouco, que diz que Jesus conhece, olha, vamos ler aí, a vida de cada um de nós. Jesus conhece o que nós fazemos à noite, quando ninguém está vendo. E esse à noite aqui, queridos, não quer dizer o horário da noite, da escuridão, não. Essa noite aí é a noite da vida. É a noite do dia a dia. É o momento onde estou só eu e ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Jesus está ali naquele momento. Ele sabe tudo. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E aí eu parei para refletir e peço para você refletir agora também. Jesus está com você em todos os momentos. Até na hora da noite, da escuridão, quando você está sozinho. Jesus pode ver e ouvir o que você faz quando está de noite. Maria não se encontrou com Jesus apenas aquela vez. Mas os estudiosos dizem que Maria, daquele dia em diante, procurou viver uma nova vida. E ela teve mais um encontro com Jesus, que foi o segundo encontro. E o segundo encontro foi na casa de Simão. E Simão era tio de Maria. E eu li no livro O Desejado de Todas as Nações, que Simão utilizou, levou Maria àquela vida. Ele foi o primeiro que apresentou aquela vida à sua própria sobrinha. E naquele dia da festa, ela queria agradecer, mas a festa era na casa de Simão. Imagine a cena. O que será que Maria sentia em relação àquele homem? Ela sentia uma dor terrível? Mas o que ela sentia por Jesus era tão maior. Aquela era a única oportunidade que ela tinha de agradecer Jesus, que ela não se importou com quem era o dono da casa. Ela entrou lá e ela teve o segundo encontro dela com Jesus. E naquele segundo encontro foi totalmente diferente do primeiro. Novamente ela se humilhou, mas ao se humilhar, ela foi exaltada, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão... Glória a Deus por isso. E quando ela derramou aquele perfume caríssimo, Simão, aquele que tinha feito tudo de mal para ela, lá no seu pensamento pensou assim, gastando dinheiro à toa, quebrando perfume nos pés de Jesus, só para se aparecer.
E Jesus leu o que ele estava pensando. E Jesus disse para ele, bonito, eu vim na tua casa, tu nem lavaste os meus pés, e essa mulher trouxe um perfume caríssimo que ela passou o ano todinho guardando dinheiro para quebrar nos meus pés, e tu nunca fizeste isso. Por que tu achas que tu é melhor do que ela? Tu és melhor do que ela? Porque Jesus sabe o que a gente pensa, não só o que a gente faz. Mas teve outro encontro ainda, teve um terceiro encontro. Aquela mulher que seguiu a trajetória, lá na cruz, no momento mais difícil, ela estava do lado do seu amigo. E depois desse encontro, teve outro encontro. Mais um encontro, porque depois do primeiro encontro, ela não conseguia mais viver longe de Jesus. E para onde ele ia, ela ia atrás. Mas quando ela viu o mestre ser morto, ela sentiu uma dor terrível. Só que o mestre já tinha prometido que ali não era o fim, ele ia ressuscitar. E aquela mulher que foi humilhada, que foi desprezada, discriminada, que ninguém escutava nem o que ela dizia, sabem o que aconteceu com aquela mulher? Ela foi escolhida para receber a notícia, antes de todo mundo, de que Jesus havia ressuscitado. E ela foi a escolhida para contar para todo mundo. Justo aquela mulher que ninguém valorizava. O Senhor Jesus escolheu a ela. Sabe, queridos, vou fazer outro parêntese. Talvez você ache que ninguém dá valor para você, que você não serve para muita coisa, que se você sumisse hoje, ninguém ia sentir falta, sabe? Maria se sentia assim também. Mas aquela mulher, o Senhor reservou para ela a oportunidade e o privilégio de sair contando para todo mundo que o mestre dela havia ressuscitado, e ela foi a primeira a saber. Que maravilha! Assim é o amor de Jesus por cada um de nós. Ninguém pode nos condenar, nem o nosso inimigo. Ele não é melhor que nós em nada. Não podemos ouvir suas acusações, porque, leia bem forte, fomos lavados e remidos pelo sangue do único Salvador. Ele não pode nos salvar. Aqui sim, o texto do livro Desejado de Todas as Nações. Olha que coisa linda. Leia. Os que são mais prontos a acusar a outros e zelosos em os levar à justiça, são frequentemente em sua própria vida mais culpados do que eles. Os homens aborrecem o pecador e amam o pecado, ao passo que Cristo aborrece o pecado e ama. Eu achei lindo esse texto, porque aí diz assim, que aqueles que são mais zelosos em dizer que os outros estão errados, não é isso que está dizendo aí? Frequentemente são os mais culpados. Por isso que Jesus disse assim, antes de vocês falarem de alguém, olhe primeiro para vocês. Tire primeiro a trava do seu olho, depois você fala do olho do outro. Porque você está olhando o outro torto, porque é o seu olho que está com o problema e não o dele. Não é verdade? Assim acontece muitas vezes conosco, comigo. Olhar para as pessoas e achar que elas são mais pecadoras do que eu, isso não existe. Aqui neste auditório hoje, nós somos todos da mesma classe. A classe dos pecadores. Não tem um maior e nem um menor. Somos todos pecadores. E graças a Deus, porque a palavra de Deus disse que o Senhor Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido. Ele não veio buscar quem já estava salvo, porque quem está salvo não precisa ser salvo de mais nada, já está salvo. Não tem o que fazer por ele. Não foi por esses que Jesus veio. Jesus veio por nós, por mim, por vocês, que ainda estamos aqui debaixo do jugo do pecado. Mas nós podemos, a semelhança como aconteceu com aquela mulher, receber hoje, a nossa salvação. A salvação, ela não vai acontecer quando Jesus voltar. A salvação, ela é diária, ela é todo dia. Hoje, eu vim aqui ter esse encontro com Jesus. Ele marcou esse ponto aqui comigo hoje. Era comigo. E eu vim ter esse encontro com ele, sabem para quê? Para receber a salvação. Se eu sair agora aqui nessa porta e ali do outro lado da Paraíba, um carro me atropelar e eu morrer, eu estou salva, porque o Senhor acabou de me dar a salvação. Não é maravilhoso? Você está aqui hoje recebendo a salvação. Amanhã pode ser que você não esteja mais salvo, se você não morrer. Amanhã você pode negar a Jesus e não querer mais andar nos caminhos dele, aí a salvação acabou para você. Então, a salvação, ela não é uma coisa que eu vou alcançar lá na frente. A salvação eu alcanço todos os dias. Antes de eu dormir, eu peço perdão dos meus pecados e eu vou dormir limpa. Eu vou dormir como? Salva.
para a honra e glória de Deus, porque foi o sangue de Jesus que nos garantiu isso. Quando Jesus disse para ela, vá e não peques mais, o que é que ele estava dizendo? Escolha melhor. Pense bem antes de tomar as suas decisões. É isso que Jesus está dizendo para mim hoje e para você também. Escolha melhor. Pense bem antes de tomar as suas decisões. Pense bem antes de falar, antes de pensar, antes de agir. Porque se você pensar bem, você vai ser livre de consequências desagradáveis. Se ela tivesse pensado melhor aquela noite, talvez ela não tivesse sido pega naquela situação. A mulher que não tinha direito de se defender, foi o que eu contei agora há pouco, foi escolhida para falar a todos da ressurreição de Jesus. Não importa o que nós já fizemos e nem até onde nós conseguimos ir, Jesus continua nos amando e esperando que nós possamos estar lá pedindo para ser perdoados, e Ele vai nos perdoar. Aquela noite foi terrível, o amanhecer também foi terrível, mas daquele encontro para frente, um novo sol nasceu na vida daquela mulher. E hoje, não importa se nós estamos vivendo a hora mais escura da nossa vida, não importa se a nossa noite foi terrível, não importa se o amanhecer de hoje não foi bom. A partir de hoje, o Senhor Jesus quer brilhar, e Ele é o sol da justiça na nossa vida. Ele vai trazer para nós a luz e a paz que nós tanto precisamos. Eu queria convidar você, no final dessa manhã, para conversar com Jesus e para dizer para Ele a sua história rapidamente enquanto você ouve essa música. Essa música, ela diz exatamente o que Maria Madalena disse naquele dia para o Senhor. Ela não disse com palavras, mas ela disse com a mente, ela disse com o coração. Ela entregou para Ele o que já não tinha, porque ela não tinha mais nada para entregar. Mas aquilo que não tinha, ela entregou. Eu também não tenho nada para oferecer para Jesus, nada. Porque eu não sou nada, eu não valho nada, eu não mereço nada. Eu reconheço que eu sou pecadora e que sem Ele eu não tenho a menor chance. E é por isso que nesse momento eu digo para o Senhor, através dessa oração, que o Senhor possa me perdoar, me levantar e me dar a sua mão. Porque daquele levantar que Ele deu a mão naquele dia, naquela praça, nunca mais Maria quis largar aquela mão. Eu também não quero. Senhor, eu não conheço a maioria dessas pessoas que está aqui, mas Tu conheces. E essas pessoas também não me conhecem. Elas me conhecem de me ver aqui, mas Tu me conheces de verdade. Tu conheces cada um de nós de verdade. Por isso Tu sabes o que vai agora, nesse momento, no nosso coração. Tu sabes que nós reconhecemos que nós já caímos inúmeras vezes e que nós sozinhos não temos força. Nós somos lembrados diariamente de que somos pecadores pelo inimigo de nossas almas, mas nós também somos lembrados de que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E que o Seu sangue, Jesus querido, é capaz de nos purificar de todo mal. O Teu sangue, Senhor, é capaz de apagar o meu passado e o passado da vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Tu conheces as nossas lutas, Tu sabes quantas noites e quantas madrugadas nós tivemos lutas como Maria teve naquela noite. Mas ela teve uma noite terrível, uma manhã terrível, mas depois daquela manhã, Senhor, ela andou contigo e nunca mais, Senhor, ela se sentiu sozinha. Nós não queremos mais nos sentir sozinhos, por favor. Caminha conosco a partir daqui. Agora, ao nos retirar da Tua presença, vá conosco aonde nós estivermos. Nos dê a certeza da salvação. Nos dê a Tua paz e o Teu amor. E que nós possamos dividir desta alegria, desta salvação com aqueles que nos cercam. Nós agradecemos o privilégio de ter estado na Tua presença como pecadores que somos. E louvamos o Teu nome pela salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.